italiana. Tá. Ministro Ricardo Randazzo. Senhor presidente, eu entendo que nós possamos passar a examinar diretamente a matéria prejudicial, seja porque foi suscitada pelo governo italiano, seja porque a matéria poderia ser eventualmente levantada de ofício, como disse o eminente ministro Peluso, por se tratar de matéria de ordem pública. Portanto, creio que, primeiramente, podemos e devemos examinar a prejudicial. Ministro Ergal. Presidente, eu vou ser muito sucinto, mas eu vou entender, vou acompanhar a ministra Carmen Lúcia pelas seguintes razões. Porque a imputação que se faz nesse mandado de segurança ao ministro da Justiça é muito grave. Aqui se fala em que o ministro da Justiça teria praticado consumando alegações falsas e desenvolvido construção cerebrina para traduzir interesses de natureza pessoal. Muito bem. Como no caso, não importa discutir se é vinculado ou não, o que deveria ter determinado o ato do ministro da Justiça seria não o interesse pessoal, mas a avaliação de fundado temor de perseguição, fundado temor de perseguição. Aqui a questão não é ser vinculado ou não, é entender o que nós entendemos, cada um por fundado temor de perseguição. E esta é matéria que é prejudicial, sim, da extradição, porque se não couber o mandado de segurança, ou melhor, se o mandado de segurança não puder ser provido, a extradição está extinta. E mais grave ainda, não se deu ao ministro da Justiça a oportunidade de se manifestar, exercer o contraditório. Eu penso que a única palavra escrita do ministro da Justiça que se pode ter a considerar são as informações. Então, eu vou acompanhar a proposta da ministra Carmen Lúcia para... Vamos votar o mandado de segurança. E, quem sabe, até abreviar as coisas. Me permite, senhor presidente, apenas para ponderar Vossa Excelência, a fim de que a Corte, que já entra pela noite discutindo essa matéria, não perca o foco da discussão. A questão de saber se o ato do ministro da Justiça é ou não válido, é ou não legal, corresponde à necessária preliminar, como colocou o eminente relator, ao exame do próximo processo de extradição. De modo que a ordem dos fatores, neste caso, não me parece que altere o produto. Se, evidentemente, for por algum outro defeito afastado o mandado de segurança que Vossa Excelência propõe seja julgado inicialmente, ainda assim, no bojo do processo de extradição, até porque o mandado de segurança é subsidiário a uma manifestação do Estado italiano constante nos autos da extradição, terá que ser examinada a matéria. De modo que a matéria foi exaustivamente colocada pelo eminente relator, eu creio que há condições de a Corte manifestar-se, cada um dos seus membros, se considera que o ato é legal ou se considera que o ato fugiu às normas da legalidade. E aí passamos, então, ao exame do pedido extradicional. A razão da resistência em julgar-se uma ação que está em mesa para ser julgada e em relação à qual houve o pregão do processo. Ainda não compreendi. E que foi trazida ao Supremo Ainda Tribunal. não compreendi. É porque agora a matéria processual passou a ser mais importante do que a matéria. Não é importante. O processo é liberdade em seu sentido maior. É saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo. Vai ser decidida a sua validez no âmbito de mandato de segurança. O que não dá é para levar ao julgamento de cambulhada. Isso é que não dá. De forma... É absolutamente irrelevante e é realmente... reverenciar a forma pela forma. O que interessa é a questão da validez do ato. Só isso. Vossa Excelência me permitir, não é irrelevante, porque quando se debate em juízo a respeito da validade de um ato, não na hipótese de mandado de segurança, e isso diz o velho ministro Chava Fagundes, a administração entra em plano de igualdade
com os demais que... Ministro, Me permite terminar? mas por que você quer tirar dos autos sobre a defesa do ministro da Justiça? Eu acho que o ministro... Por que você quer dizer que o ministro da Justiça não se manifestou? O que ele disse não vale? Porque o que eu li não me basta para... Ministro, então, você devia ter dito ao seu advogado do ministro da Justiça que ele devia ter feito a resposta melhor. Diante disso, essa observação sua é grave, ministro. Não, Vossa Excelência que está dizendo que não ficou satisfeito com a resposta do ministro da Eu me Justiça. limitarei a votar. Vossa Excelência disse que não ficou satisfeito. Não, eu acho que nós devemos defender o Estado. O artigo 5º da Constituição, inciso 55, que dá direito ao contraditório até ao próprio Estado. Mas o Estado se defendeu, ministro. Eu já disse, senhor presidente, o que eu devia dizer. Ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, eu entendo que julgar o processo de extradição sem passar antes pelo julgamento do mandado de segurança é um atalho incompreensível. Eu diria até mesmo um desvio de procedimento que eu não entendo. Eu não entendo por quê. O mandado de segurança está posto em mesa para julgamento, foi apregoado, não houve desistência da parte do impetrante. É dever, portanto, deste tribunal julgá-lo. Mas pode haver desistência. Eu acho que isso demonstra a inanidade da tentativa de fazer. Pela prejudicialidade, deixa de ser um julgamento, é uma manifestação da Corte. Presidente, o pedido da República Italiana foi no sentido que se apreciasse, em última ratio, incidentalmente na extradição, o merecimento do ato, ou, quando não, aí impetrou subsidiariamente o mandado de segurança. Então, a República Italiana só pode desistir do mandado de segurança se tivesse a segurança de que o tribunal iria apreciar incidentalmente o seu primeiro pedido. Existem pedidos vinculados, um principal e um subsidiário. Um principal na extradição e um subsidiário no mandado de segurança. Como a República pode desistir sem a segurança de que o tribunal versará incidentalmente o merecimento do ato? Eu gostaria de lembrar ao tribunal que quando eu trouxe a extradição a propósito do caso Medina, eu suscitei de ofício a questão relativa à constitucionalidade da lei. Por quê? Porque há uma interseção entre o processo de refúgio e a extradição. Como no passado o tribunal já fizera, e aí todos os precedentes citados a partir de Vitor Nunes, a conexão entre asilo e extradição, e dizendo que não havia incompatibilidade, por decisão própria do tribunal, dizendo que poderia eventualmente aferir a legitimidade da concessão do asilo, se eventualmente ele incidisse de forma indevida sobre a extradição. De modo que o o relator está propondo não tem nada de heterodoxo, simplesmente há uma competência constitucional do tribunal para decidir a extradição. Se algum procedimento administrativo pode afetar esse procedimento de extradição, esse procedimento poderá ser examinado no bojo do processo. É só isso. Por isso o exame incidental. Mas há um problema aí. Ministro Joaquim, Vossa Excelência me permite foi proposta em 2007. Ministro, A extradição foi proposta em 2007. Ministro Joaquim, O ato do ministro da Justiça surgiu em 2009. Ministro Joaquim, Vossa Excelência me permite um minuto, por favor? É que o presidente disse que suscitou exatamente isso na 1008. Mas eu estou aqui com o acórdão, ministro. O que prevaleceu foi exatamente que extradição, Colômbia, crime selecionado, e depois dizendo que de acordo com a tudo bem, quanto ao mérito, ministro da Câmara, quanto ao mérito não há nenhuma dúvida. Tanto é que eu devo dizer também que eu suscitava a questão de ordem e antecipava que, eu fazia já o juízo prévio, dizendo que naquele caso havia para mim crime político. Tanto é que eu dizia, estou fazendo porque é a primeira vez, o primeiro caso que nós tivemos e que trouxe tantos processos para o tribunal foi o caso Glória Trevi, que teve incidentes, inclusive em primeira instância, exame de DNA, todos acabaram vindo para o Supremo pela visa atrativa da competência do processo de extradição. Mas ali o pedido de refúgio foi negado. Este caso, Medina, houve o deferimento do pedido de refúgio. E logo a primeira vez que houve uma interseção clara
do procedimento de refúgio com o processo de extradição. Daí a necessidade de se fazer o exame. E por isso que eu trouxe. Embora eu já antecipasse que eu me manifestaria no sentido do indeferimento da extradição, mas eu considerava relevante. Naquele momento, o tribunal entendeu, quer dizer, o tribunal conheceu da questão de ordem, rejeitou o argumento da inconstitucionalidade, mas aceitou como legítima, suscitada pelo relator. Portanto, sem mandado de segurança. Sem nenhum mandado. Quer dizer, a questão foi colocada por conta desta intenção. Agora, o que o relator está propondo não é o juízo de inconstitucionalidade do artigo 33, mas tão somente o exame da legalidade do ato administrativo, que foi impugnado também nas vias administrativas e na via judicial adequada. Mas é só isso, portanto, não há nada de heterodoxo no que se está fazendo. Não, subpresidente, é que o meu voto foi muito longo. Desde Vitor Nunes Leal. Exatamente, não. Antes de Vitor Nunes Leal, eu não voto ter sido longo, por isso provavelmente os seus ministros não devem estar lembrados que eu invoquei aqui o julgamento de um ato de expulsão. Um caso antigo. Caso antigo, em habeas corpus. O tribunal reconheceu a ilegalidade do ato de expulsão, que é discricionário, em habeas corpus. E ninguém precisou impetrar mandado de segurança. Mas objeto do habeas corpus. Não, objeto ministro, da extradição é outra coisa. Não, ministro. Objeto da extradição é outra coisa. Habeas corpus era... É aferir-se a legalidade ou ilegalidade do pedido formulado pelo governo requerente. Mas é o caso, ministro. Ministro Aires gostaria Há um pedido de extradição que não se quer deferir. Senhores ministros, o ministro Aires gostaria de antecipar o voto. Porque eu gostaria de sair. E sair. Me permito antecipar, eu quero votar pela extinção da extradição em razão da rigidez do ato de refúgio. Ministro, permaneça conosco, ministro. O ministro Joaquim Barbosa entende que... Eu entendo que nós temos que julgar o mandado de segurança porque, como eu disse, seria, a meu ver, um desvio de procedimento, portanto, um abuso. O tribunal, num processo de extradição cujos objetivos são precisos, são específicos, a cognoscibilidade é restritíssima. Não vejo como inovar num processo dessa natureza, proposto há 2 anos, inovar e trazer à discussão a rigidez ou não de um ato administrativo que só surgiu no mundo jurídico há poucos meses. É um salto, o tribunal está dando um salto mortal. É que houve um fato superveniente no processo. Eu indaguei do eminente advogado se ele está desistindo do mandato de segurança. Houve uma manifestação. Ele acaba de dizer que não está desistindo. Processo, e pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, nós temos que nos pronunciar sobre esse requerimento. Até porque bom, então, o meu voto é pelo exame inicialmente do mandato de segurança. Eminente presidente, seguir o rito normal. Que examina incidentalmente o ato, eu desisto do mandato de segurança. Mas eu não posso desistir sem o exame primeiro da questão submetida ao tribunal. É o pedido da própria parte, nós temos que julgar. Não. Ministro Brito. Ministro presidente, o próprio ministro Eros fez a conexão de que estamos... Acho que estou sem som, agora sim. O ministro Eros fez a conexão de que estamos a falar. Disse Sua Excelência, dou pela extinção do processo extradicional porque reconheço a rigidez do ato de concessão do refúgio. Então, é exatamente o que o ministro Peluso propôs, um exame de legalidade do ato de refúgio. O foco é esse. Então, vamos fazer o exame, não de inconstitucionalidade do ato de refúgio, até porque a Constituição não cuida de refúgio. A Constituição trata exclusivamente de asilo político. Então, há uma conexão constitucional entre asilo político e processo extradicional, assim como há uma conexão material entre concessão de refúgio e ato extradicional. Essa última de base legal, exclusivamente legal. A primeira de base constitucional. O foco é esse, por isso eu vou acompanhar o ministro César Peluso. Ministro Ellen Grace. Também. Ministro Marco Aurélio. Presidente, este julgamento para mim é emblemático.
e é emblemático quanto à minha primeira fala nesta assentada no plenário, quando disse que ofício judicante não pode ser tarifado, considerado o volume de processos, considerado o fator tempo. Nós temos aguardando julgamento no plenário cerca de 700 processos. Estamos aqui reunidos desde, pelo menos foi a hora marcada, 9 horas da manhã. Presidente, eu vejo que, por vezes, o julgamento ganha um certo sabor lotérico, conforme até mesmo a distribuição do processo. Jamais compreendi, presidente, a convivência do status de refugiado com a submissão à custódia do Estado que deferiu essa condição, essa qualidade de refugiado. Mas não tive a oportunidade de pronunciar-me sobre esse tema. Presidente, processo para mim não é forma pela forma, não é fetichismo da forma. É liberdade, como eu costumo dizer, em seu sentido maior. É saber o que pode ou não ocorrer na tramitação, no andamento de uma ação ajuizada. E mesmo assim, contando a pátria com normas imperativas processuais, nós temos certos solavancos, nós temos certas surpresas, isto sem se falar de órgão judicante acometido da denominada juizite. Presidente, a organicidade dinâmica do direito é indispensável à efetivação do direito material, do direito substancial, de dar-se no exercício da missão sublime, que é a missão de julgar a cada um o que é seu. Em um Estado de Direito, perdoe-me, o fim não justifica o meio. E quando se tem embate aparentemente desequilibrado, o equilíbrio decorre justamente do arcabouço normativo e, essencialmente, do arcabouço normativo constitucional. Esta Corte, dizia aquele que ocupou durante um longo período esta cadeira que ora ocupa o ministro Nélio da Silveira, é uma corte, e eu continuo acreditando nisso, comprometida com princípios. Tive a oportunidade de dizer neste plenário que um suspiro nosso é observado externamente, é observado pelos demais órgãos do judiciário. E que quanto mais escassa a possibilidade de reverter-se o quadro decisório, maior deve ser o apego daquele que personifica o Estado juiz pela ordem jurídica. Balizas, presidente, subjetivas da extradição são balizas únicas. Tem-se de um lado, presidente, o governo requerente e do lado contrário o extraditando. Não me consta que o ministro de Estado da Justiça seja parte, seja ator no processo de extradição. Não me consta que atos de Sua Excelência, praticados, e é a presunção quanto aos atos administrativos segundo os ditames legais, possa ser aferido sob o ângulo de emprestar-se ao descompasso a nomenclatura de preliminar. Balizas objetivas. O que visa
o pedido de extradição, derrubar fato subsequente, derrubar consequência jurídica, a menos que se declare inconstitucional, o preceito que a prevê, consequência jurídica prevista em preceito? Não, presidente. A ação não é uma ação polivalente, não é uma ação que no curso dela possa ser redirecionada a ponto de apanhar e poder se fulminar um ato que a ela, de início, é um ato estranho. Uma consequência que deságua, que estampa, diria melhor, um fato jurídico que permanece no cenário até que venha a ser fulminado. Nós perquirimos, presidente, quando julgamos um pedido de extradição, com as partes bem definidas, governo requerente extraditando, a harmonia ou não desse pedido com a legalidade. Nós apenas prolatamos, segundo a melhor doutrina, cito José Afonso da Silva, nós apenas prolatamos uma decisão declaratória. Muito embora, num vício de linguagem, eu mesmo devo me penitenciar, tenhamos consagrado a fórmula concessão da extradição, deferimento da extradição. Não, presidente, não podemos nos substituir ao chefe de Estado no que conduz a política internacional. E estaríamos, eu receei até que se pudesse implementar um mandado de prisão preventivo contra Sua Excelência pelo ato omissivo de não entregar, extraditando-se deferida a extradição, contra Sua Excelência o Presidente da República, no julgamento da extradição. Presidente, creio que atuou com apego à boa técnica o ilustre representante processual do Estado requerente, ao tentar afastar o que seria um óbice, como já proclamado por esta Corte, por um escória acachapante, de 9-1, e Marco Aurélio não foi o vencido? Nós nos defrontamos ante o surgimento de um fato jurídico novo, subsequente ulterior, portanto, ao pedido de entrega do estrangeiro formulado pelo governo requerente. Nós nos defrontamos com um mandado de segurança que eu diria, em boa hora, formalizado pelo doutor Nabor Bulhões como representante do governo requerente. Minha homenagem à Sua Excelência, muito embora o elogio seja de corpo presente. Presidente, minha fé é inquebrantável, muito embora tenha me referido à quadra vivenciada de perda de parâmetros, de abandono de princípios, no direito posto. E o direito posto, especialmente o instrumental, é conducente, a meu ver, sem qualquer dúvida, à necessidade de apreciarmos o mandado de segurança que visa afastar do cenário jurídico o ato de Sua Excelência, o ministro de Estado da Justiça, que é um ato praticado, portanto, por um auxiliar do Presidente da República, afastar no que esta Corte já assentou, que esse ato é obstáculo. É obstáculo, sim, ao deferimento da extradição. Legalmente. Nada suas de presidente, já diziam os filósofos materialistas gregos, os antigos.
Nada surge sem uma causa, sem uma necessidade. É o princípio do determinismo. E surgiu o mandado de segurança porque se mostrava o único meio adequado para ter-se caminho aberto para o enfrentamento da matéria de fundo do processo de extradição. O que houve no precedente mencionado na extradição 1008? Discutimos o merecimento, o acerto ou desacerto do ato do ministro do Estado da Justiça que implicara o reconhecimento da condição de refugiado? Não. Não discutimos, e a razão é muito simples, porque não fomos provocados a fazê-lo pelo meio próprio. E aqui sim, a forma é essencial a valia do ato, é essencial a valia do pronunciamento da Corte, e a forma é única para atacar esse ato do ministro do Estado da Justiça, o mandado de segurança. Poderíamos ter, naquela assentada, e não o fizemos, declarado o conflito da lei do refúgio com a Carta da República, no que, aí sim, incidentalmente poderíamos fazê-lo como realmente processamos e julgamos o incidente, concluindo de forma negativa, ou seja, concluindo de forma, prefiro dizer, positiva, considerada a citada harmonia. Seria o caso de se ter suscitado naquela oportunidade, se ter suscitado a ironia do ato do ministro do Estado da Justiça, mas não se suscitou, não se bateu à porta do protocolo do Supremo com uma impetração visando questionar aquele ato. E aí, ultrapassado o incidente, declarada a harmonia com a Carta da República, do preceito da lei de regência do refúgio, nós simplesmente constatamos, nós assentamos a existência de um obstáculo maior, como querido pela lei, a sequência do julgamento. Não abrimos o embrulho para ver o que tinha dentro desse embrulho, considerado o pedido de extradição. Não vejo como, presidente, simplesmente dizer-se que a parte, considera o Estado estrangeiro aqui parte, teria dois caminhos a utilizar para cada situação jurídica que se diga defeituosa alcançar o patrimônio. Tem-se remédio próprio, não podendo haver variação, não se podendo, como que, jogar com duas possibilidades, até mesmo porque poderia o mandado de segurança ter ficado o processo respectivo aparelhado antes do processo aversar o pedido de extradição. Presidente, para mim, o meio continuará a justificar o fim. Só posso chegar a uma prestação jurisdicional se essa prestação jurisdicional se fizer afinada integralmente com o figurino que a ela é próprio. Peço vênia para não adentrar, presidente, o campo perigoso, perigosíssimo do pragmatismo. E simplesmente dizer que tanto faz julgar a matéria considerada a provocação própria, que é a provocação revelada pela impetração, ou julgar mediante esse instituto que não tem faces bem definidas, que é de uma subjetividade maior, que é o instituto da preliminar. E aí perquirir-se dizer-se que o ato de figura da República, como é o ministro de Estado, pode simplesmente ser alijado, como eu disse, jogado na lata do lixo. Presidente, resisto sempre a avançar mediante atropelo,
porque se o fizesse, é a minha ótica, não é a dos colegas. Espero que a carapuça não entre em cabeça qualquer. Avançar a partir do pragmatismo, potencializando o pragmatismo e atropelando o que implica em uma sociedade minimamente organizada segurança jurídica, ou seja, a forma, quando a forma é substancial, é essencial à valia do ato. Peço vênia àqueles que entendem de forma diversa para acompanhar a ministra Carmen Lúcia. Eu tenho voto na matéria e peço vênia à ministra Carmen Lúcia e a todos que a acompanharam para me manifestar no sentido já aqui expresso pelo ministro Peluso e aqueles que também acompanharam a partir do voto do ministro Brito, ministro Lewandowski, ministra Ellen Grace. A rigor, é uma verdade comizinha, isso está em todos os tratados. Eu cito, por exemplo, o grande professor da USP, Guido Soares, que diz que o Instituto do Refúgio, na verdade, é uma significativa intervenção no direito interno. Ele fala, inclusive, na face intrusiva desse instituto. De modo que, exatamente para que se dê essa intrusão, e aí disso que nós estamos a falar no processo de extradição, ele tem que ser praticado segundo os ditames próprios do próprio tratado, que lhe dá base, e da legislação. Do contrário, nós corremos o risco de uma nulificação do próprio processo de extradição, como de resto já fora advertido anteriormente em relação ao asilo, que entre nós tem essa característica de direito, hoje, de direito subjetivo. Portanto, é preciso estar atento a essa dimensão. Por isso que surgiram tantos casos, tantas vezes nós discutimos a constitucionalidade da lei do refúgio. Dada essa interseção, há uma competência que é extremamente relevante do Supremo Tribunal Federal e que é concedida com essa nobreza específica ao Supremo Tribunal Federal. Em outros países, essa competência é inclusive de outras cortes, às vezes até da primeira instância. Mas no Brasil se concedeu isso ao Supremo Tribunal Federal. E por isso o Supremo, inclusive, ao longo do tempo, fez uma série de construções, como nós sabemos. Eu citava o caso Glória Trevi, em que o Tribunal decidiu até medidas cautelares, singulares, que a rigor seriam da competência da Justiça de primeiro grau, o célebre caso do exame de DNA, a que se submeteu, então, extraditando, e também as pessoas que lhe prestaram custódia na Polícia Federal. Tudo decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, essa questão que se colocou, e que foi agitada devidamente no mandado de segurança, poderia e deveria ser objeto de exame no próprio processo de extradição. Estou muito tranquilo para suscitar essa questão, porque já o fizeram anteriormente, colocando o tema à luz da própria constitucionalidade, dizendo que um eventual abuso na concessão do refúgio afetaria a nossa própria competência. No caso específico, o eminente relator já fez outras considerações, mostrando que, ao trajetar para a discussão sobre o crime político, o ministro da Justiça entrou na seara da competência do Supremo Tribunal Federal. É a lei mesmo que diz, é a Constituição mesmo quem o afirma, que a negativa de extradição há de se dar quando se imputar crime político. Mas quem avalia, quem afere, é o Supremo Tribunal Federal. Se o caso é de crime político, ou se não é de crime político. Ou se não é de crime político. Para haver ou não a extradição. De modo que... É o Supremo. Não há heterodoxia, não há nenhuma heterodoxia, portanto, não há nenhuma quebra de procedimento no que diz respeito à formulação trazida pelo eminente relator. Claro, o refúgio é superveniente e o será sempre, no nosso caso, em relação à extradição.
Porque, por isso esses incidentes estão se tornando banais. Pedida a extradição, decretada a prisão preventiva, vem o pedido de refúgio. E, claro, haverá, então, a afetação, a interseção com o procedimento de extradição. Daí a solução, que eu reputo extremamente saudável, inteligente, trazida pelo eminente relator, de permitir-se, não a discussão sobre a constitucionalidade, que talvez tivesse consequências muito mais danosas, não é? E complexas, tendo em vista, inclusive, os nossos compromissos internacionais no âmbito da questão dos refugiados, mas a necessidade de que se afira a legitimidade do ato, que é ato realmente vinculado. Isso decorre não só da lei, mas do próprio tratado. Quer dizer, do contrário, nós teríamos uma situação que poderia levar à nulificação do próprio processo de extradição, com artifícios os mais variados e deploráveis. Uma das definições que eu sempre cito do Estado de Direito é que Estado de Direito não é compatível com a ideia de soberania. Todos estão submetidos às regras do direito. Neste caso, admitir a indenidade deste ato, em face do processo de extradição, era dizer o ministro da Justiça é soberano em face de todo o sistema. Não se pode transitar com esta bandeira. De modo que, pedindo vênias à divergência, eu também me manifesto no sentido assim defendido pelo eminente relator, e, portanto, nós estamos decidindo o prosseguimento do julgamento no sentido... Prejuízo, só para... Então, nós estamos decidindo nessa fase pelo prejuízo do mandado de segurança, certo? Senhor presidente, pelo exame da questão da legalidade e da ilegalidade no âmbito do próprio processo de extradição. Para aqueles que assim entenderem. Senhor presidente. Refúgio na extradição. Ou não, conforme... Ou não. Né? Ou não. O Porque ministro a gente relator pode... aponta que Sim. foi um ato equivocado. Ou se pode caminhar pela manutenção da jurisprudência, no sentido exatamente de que o ato de refúgio sendo isto, aplica-se o artigo 33. Nós apenas transferimos o campo do julgamento. Exatamente. Ministro Caminhos. Senhor presidente.